Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Empresas e Negócios podcast de todos os sábados aqui na CBN Joinville em 95.3 FM e para quem nos acompanha com imagens também no YouTube @CBN Joinville. Hoje, nessa semana especial, a gente vai falar bastante da Orbenk, uma empresa que nasce 100% joinvilense e já se expande para 11 outros estados aqui do Brasil. E a gente vai receber aqui hoje o Ricardo Vaz, que é diretor comercial da Orbenk. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Beto. Obrigado pelo prazer de bater esse papo com vocês aqui hoje. Falar de uma marca 100% nascida, né, e criada aqui em Joinville, que nasce já com essa vocação de trabalhar com facilities, né, como a gente diz hoje, mas tem uma gama de serviços que a Orbenk oferece para facilitar a vida de empresas. Exatamente. Vale a pena contar rapidamente, assim, a Orbenk nasceu da necessidade, né, do fundador, seu Alcides Benkendorf, que foi extremamente empreendedor para a época dele, na década de 1970, começou prestando um serviço de vigilância sozinho na rua, apitando. Esse era o serviço que ele prestava, né? E resumindo a história, a empresa foi crescendo, se profissionalizou e hoje dentro desse segmento de facilities nós atuamos com segurança patrimonial, limpeza profissional, serviços de apoio e temos no grupo também uma empresa que presta serviços de administração de restaurantes que se chama Cepat. Só para você ter uma ideia de colaboradores cadastrados hoje no sistema da Orbenk, a gente está falando de quantas pessoas? Hoje nós empregamos diretamente mais de 33 mil pessoas. É um número... Não tenho o número exato porque todo dia está mudando, né? Tá crescendo, cada novo né? contrato a gente está contratando mais gente. É um número absolutamente expressivo, porque obviamente que isso está espalhado em 11 estados, quase metade do país em território ocupado, mas se a gente for fazer uma comparação com a maior empregadora de Joinville hoje em Joinville, isso dá 3, 4 vezes, né, o tamanho da maior empresa da cidade. Esse crescimento, né, ele aconteceu de que forma, Ricardo? Beto, até hoje o nosso crescimento sempre foi orgânico, né? Nós fizemos até agora pequenas aquisições, né, de empresas, mas até então foi um crescimento muito voltado mesmo para olhar para o mercado, expandir o que nós fazemos de bom e conquistar novos contratos, né? A gente sabe que chega num momento que tem uma determinada limitação de você crescer organicamente, a gente vai começar a olhar para questões de aquisições de empresa, mas até então o nosso crescimento sempre foi orgânico mesmo, desbravando mercados, indo para os novos estados, conquistando clientes e por aí vai. Para você se tornar essa referência que a Orbenk é hoje, você tem que oferecer, sobretudo, qualidade, né? Onde está o diferencial da Orbenk hoje no mercado para ela ter se consolidado, né, da forma como se consolidou? Bom, falar de diferencial, a gente tem que falar de uma coisa específica, que são as pessoas, né? A Orbenk é o que é, porque são 33 mil pessoas que nos representam todos os dias frente aos nossos clientes. É óbvio que nós, ao longo do tempo, com esse profissionalismo que nós buscamos, nós trouxemos muitos profissionais, muitos especialistas para cada uma das atividades que a gente faz, que nos ajudam a ter bons procedimentos, bons planos de trabalho, né, bons planos de qualidade, mas o que faz realmente acontecer são as pessoas que estão lá na frente do cliente executando o serviço, né? Eu costumo dizer, em toda apresentação comercial da companhia, inclusive, que não adianta eu ter lá um bom plano de trabalho se eu não tiver uma pessoa capacitada com aquilo, se eu não tiver uma pessoa que estiver com o propósito que nós temos, né, que é de prestar um bom serviço para o meu cliente. É ela que está lá todos os dias para executar. Então, Beto, nos últimos anos nós temos investido muito na valorização do ser humano, né? Até porque nós vivemos um momento aí de muita escassez de mão de obra, né? Santa Catarina mesmo é um estado privilegiado de praticamente pleno emprego, então falta gente para trabalhar. As pessoas que nós temos trabalhando conosco, se nós não cuidarmos bem delas, se nós não valorizarmos como ser humano, a gente não consegue ter essas pessoas engajadas. Então, especificamente na sua pergunta hoje, nosso principal diferencial é o nosso pilar de valorização do ser humano, cuidar bem dessas pessoas que fazem a Orbenk ser o que é. E dentro desse ecossistema, olhando agora para o lado do cliente, né, que via de regra no caso é um CNPJ que está te contratando, por que vale a pena, né, utilizar um serviço terceirizado como a Orbenk, por exemplo, hoje e não empregar, né? São as questões realmente de custos, né, os processos contratuais. Por que as pessoas procuram, ou as empresas procuram a Orbenk? Primeiro de tudo, né? Quando você foca no seu negócio e você terceiriza tudo que não faz parte da estratégia do seu negócio, você ganha tempo, né? Em qualquer uma das nossas atividades, seja limpeza, por exemplo,
A gente já tem para cada tipo de limpeza, seja limpeza industrial, limpeza de áreas administrativas, limpeza hospitalar, nós temos protocolos, nós temos métodos, nós temos os equipamentos adequados, nós temos uma metodologia de trabalho que funciona, então a gente implanta essa metodologia lá no cliente. Então, primeiro, ele não tem que se preocupar com essa metodologia de trabalho e produtividade. Segundo, de novo, falando da dificuldade de mão de obra. Hoje nós temos uma área de recrutamento e seleção gigante, preparada para estar captando mão de obra em todos os lugares que nós atuamos. Isso seria uma dor de cabeça para o cliente se ele não tivesse terceirizado. E aí, se a gente for falar, por exemplo, da área de segurança patrimonial, tem, além dessas, outras grandes vantagens, né? Que é a burocracia de você ter um vigilante hoje armado, ou a questão de você ter uma vigilância híbrida entre vigilância humana e segurança inteligente, com equipamentos, com tecnologia. Então, nós temos dentro de casa especialistas pensando nisso, buscando inovação, criando novas metodologias o tempo todo para levar isso pronto para o cliente. Quando ele terceiriza, ele contrata essa expertise, além de não ter a dor de cabeça do recrutamento, minimizar muito o risco de processos trabalhistas. Importante dizer que nunca é 100%, né? Porque a empresa que você contrata, você é corresponsável por ela, né? Mas minimiza muito a questão de processos trabalhistas para o cliente que está contratando. Então, basicamente, são essas vantagens. E pensando até na tua questão organizacional, né? Para você ter controle de tanta gente, você falou um número expressivo, mais de 30 mil pessoas, para ter controle, visão, acompanhar, né? Não deixar essa pessoa virar uma funcionária do teu cliente, basicamente isso, né? Você tem que estar ali dominando toda a ação. Existe toda uma organização para isso, né? Como é que estão espalhadas essas gerências, esses acompanhamentos do trabalho em loco? Hoje a gente tem, assim, desses 11 estados que nós atuamos, quase que todos eles nós temos uma ou mais unidades de negócio que a gente chama. Cada unidade de negócio é responsável por uma determinada região, onde tem um gerente responsável nessa unidade e ele tem o time dele que envolve coordenadores, encarregados, supervisores, o time de liderança, né? E o que a gente tem feito muito também nos últimos 2 anos principalmente, investido no desenvolvimento, na capacitação dessas lideranças. Para quê? Para a gente conseguir ter uma gestão eficiente, indicadores que ajudem a fazer a gestão dessas 33 mil pessoas espalhadas e, de novo, batendo muito no pilar de valorização do ser humano, para que a gente tenha uma gestão humana de todas essas pessoas. Perfeito. A gente falou brevemente no início da nossa conversa aqui sobre a maneira como a Orbank surgiu para o mercado, né? com o seu fundador, trabalhando na questão de segurança patrimonial, e aí migra para esse leque, né, de facilities que vocês têm hoje. Hoje, o que seria o carro-chefe da Orbank? Olha, está bem equilibrado todas as atividades. Eu acho que o nosso pilar de serviço de limpeza profissional ainda é a maior parte, né? Mas a parte de alimentação também tem um número bem expressivo, que é até legal falar. A nossa empresa CEPAT, de administração de restaurantes, fornece hoje mais de 1 milhão de refeições, de servimentos, a gente chama, né? Por dia. Caramba. Servimento pode ser desde jejum, café da manhã, almoço, jantar, mas entre todas as empresas que a gente atende, né? Hospitais, escolas, indústrias, hoje nós temos mais de 1 milhão de servimentos por dia de alimentos. Então, é bem expressivo. Falou de uma questão agora, a escola, por exemplo, né, um patrimônio público, vocês também, através de licitação, imagino que concorram, né? E quando a gente fala de algo público, também tem uma série de exigências, desde Anvisa, para testar a qualidade, né, do teu produto, da operação, do manejo, nesse caso da CEPAT de alimentos também. Como é que vocês trabalham no dia a dia também essa questão de treinamento, inovação, para sempre se manter como uma referência de qualidade? Primeiro que a gente trata, inclusive, qualidade, né, em 2 pilares, né? As qualidades das exigências legais, igual você falou, onde nós temos também técnicos e especialistas olhando para isso a todo momento, porque principalmente na alimentação é algo muito sério, né? A gente está servindo alimentos todos os dias para criança, para pessoas em hospitais, né? Ou propriamente dentro de empresas, indústrias, onde tem lá seus trabalhadores se alimentando. Então tem esse padrão de exigências legais sendo acompanhado por técnicos diariamente. Um nível de qualidade absurdo. Exatamente. Também, né? E aí tem a outra questão do nível de qualidade da comida, da entrega que você faz, a qualidade nutricional. Para cada um dos contratos, nós temos uma nutricionista dedicada que acompanha isso, né? Então, tem esse olhar dela para essa questão da qualidade de sabor dos alimentos, mas principalmente da questão nutricional. E, normalmente, principalmente em contratos privados, esse cardápio ele é negociado com o contratante. Nos contratos públicos, a gente segue o que está previsto em edital, né?
Então, Perfeito. mais ou menos por aí. A gente falou brevemente também na questão da mão de obra. Volta e meia a gente conversa aqui com líderes de indústria, especialmente a indústria aqui de transformação em Joinville, região norte do estado, que reclamam justamente dessa dor de cabeça, né? Tem mais emprego do que gente. Basicamente é isso, mesmo com migração, mesmo com todos os processos que a gente tem acompanhado de movimento de mercado, ainda falta, e a gente tem alguns exemplos de investimento em educação para isso, né? No caso da World Bank, você já deu um exemplo aqui de acreditar no humano, acreditar no colaborador, investir no colaborador. Onde está o principal desafio, né, para manter esse colaborador dentro do grupo e fechar as lacunas que faltam também para vocês terem braço o suficiente para dar conta de tanto mercado? Olha, vou te dizer que fechar hoje está praticamente impossível. Nós temos a vaga em aberto todos os dias, todos os dias. Nós fazemos diversos movimentos de feirão de emprego, buscando profissionais e tal, e está muito difícil realmente de encontrar pessoas para trabalhar, porque elas estão trabalhando, né? Então, o que a gente faz? A gente tem essa questão da valorização do ser humano, que a gente carrega isso muito forte para preservar quem está dentro de casa e fazer com que essas pessoas queiram continuar conosco, né? Porque a valorização do ser humano ela é muito ampla, então a gente começa desde o básico, desde o tratamento respeitoso que as lideranças têm que ter com esses profissionais, até a atenção que o nosso time de back-office tem com o profissional quando ele tem uma dúvida, quando ele quer saber alguma coisa da folha de pagamento dele, de um benefício que ele tem direito. Tudo isso a gente trata como valorização do ser humano. E, além disso, o que eu acho que é um grande diferencial quando a gente vai além, são os programas que a gente tem. A gente tem alguns programas sociais que realmente impactam, né? Por exemplo, a gente tem dentro da companhia um programa, o qual eu tenho muito orgulho, que se chama Programa dos Sonhos. O Programa dos Sonhos, ele, basicamente, qualquer colaborador da companhia, a cada 2 meses, pode se inscrever e a gente escolhe um sonho dele para ser realizado, né? E é uma coisa bem justa, assim, porque tem um comitê que recebe os sonhos sem saber quem é o colaborador, de que cidade que ele é, para não tendenciar, e escolhe de acordo com os sonhos. E aí vale a pena comentar. Tem um investimento mesmo da empresa. E tem um investimento da empresa nisso. E o que vale a pena comentar é que, assim, imagine que os colaboradores têm sonhos muito simples e que para eles é muito importante. Então aí você vê a essência desses colaboradores que fazem a Urbank ser o que é. Então é uma forma da gente também engajá-los, retribuindo para eles o que eles representam para nós. E só para fechar essa questão do Programa dos Sonhos, acho que vale a pena comentar que é bem legal, isso é decorrente de 2017, quando nós participamos do programa Chefe Secreto. Fantástico, né? Do Fantástico. Fantástico. Então foi lá que a gente teve essa grande sacada. Eu lembro que foi assunto, inclusive, na cidade, né? Vai ter uma empresa de Joinville lá no Exatamente. Fantástico. Isso correu bastante por aqui. Ricardo, para a gente finalizar, a gente tem uma audiência bastante grande agora, neste sábado pela manhã, com empreendedores aqui que estão te ouvindo, né? Para quem está com aquela dor de cabeça, pô, esse negócio aqui para avançar eu teria que investir, é muita dor de cabeça. Reforça o convite, então, como é que faz o contato com a Urbank para a Urbank servir de parceira também nesse crescimento desse negócio. Que legal, estamos aptos aí para servi-los e também para trocar ideia com empreendedores aí na pessoa física para poder contribuir. Consulte as nossas redes sociais, o nosso site, urbank.com.br, com certeza você vai nos encontrar. Ricardo Vazem, diretor comercial da Urbank, empresa de Joinville, que expandiu aí já para outros mercados do Brasil também. Muito obrigado e vida longa, Urbank. Obrigado também, Beto. Obrigado. Um abraço para você que esteve conosco. Voltamos na semana que vem com mais um episódio do Empresas e Negócios.